Olá, seja bem-vindo ao canal Me Ajuda Lu. A dica de hoje para te ajudar é sobre planejamento de carreira. Nunca parou para pensar na tua carreira? Começou a trabalhar aos 18 anos, aos 16, aos 17, tá com 25 ainda é estagiário? Não interessa. Nós temos que sentar um pouquinho e pensar em carreira. O primeiro passo para te ajudar é o autoconhecimento. Nós precisamos entender quem somos, o que gostamos de fazer e quais são as nossas oportunidades, as nossas ameaças. Para tudo isso acontecer, eu indico vocês fazerem a sua própria matriz SWOT, também conhecida como matriz fofa. Essa matriz é usada na administração há muito tempo e serve também para planejamento de carreira. Lá nós vamos olhar as nossas forças, as nossas ameaças, as nossas fraquezas e as nossas oportunidades. Porque muitas vezes a gente não consegue, se não parar e pensar, ver tudo que a gente pode estar fazendo, né? Tudo que a gente realmente gosta de fazer. E dentro de um planejamento de carreira, é muito importante vocês focarem no que vocês gostam de fazer, pessoal. Existe uma frase antiga já de um filósofo chamado Confúcio. Eu nunca sei se eu falei certo o nome do homem, mas respeito muito. Ele diz que quando a gente gosta do que a gente faz, gosta do nosso trabalho, a gente nunca mais trabalha. Então, eu quero deixar isso para vocês muito tranquilo. É um momento de parar e olhar a carreira. Comecei vendendo roupas, não necessariamente eu preciso ficar vendendo roupas para o resto da vida. Se eu comecei fazendo algum tipo de trabalho operacional e hoje em dia a gente começa de alguma forma, né, como antigamente, se eu comecei assim, eu posso planejar minha carreira e saber para onde eu quero, mas o primeiro passo é o autoconhecimento. Depois que eu me conheço, eu vou começar a colocar num papel, e é num papel mesmo, objetivos, metas e prazos. Então, quando eu comecei a minha carreira, falando por mim, tá? Dando o meu exemplo assim, eu comecei como office girl, né? Que eu chamava de office boy. Então eu ficava na rua, eu ficava correndo rua, né? Naquela época não tinha internet, enfim, são muitos anos atrás, a gente tá falando de 24 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar. Só que eu não queria ficar fazendo isso pro resto da vida. O meu sonho era trabalhar com consultoria, porque um certo dia eu vi um cidadão chegando lá no escritório que eu trabalhava, que era um escritório de cobrança, e ele era consultor. Ele estava muito bem arrumado, com uma pasta chique, isso que nem tinha note nem nada desse movimento todo. Eu já fiquei encantada. A pessoa com o sapato bonitão, todo. Eu pensei, eu acho que é isso que eu quero da minha vida. Mas eu precisava me planejar. Na época eu tinha apenas 17 anos, né? Quando eu vi esse consultor eu tinha 17 anos. Mas eu queria muito fazer isso da vida. E eu comecei a pesquisar, conversar com um, conversar com outro, como é que se virava o tal do consultor. E o primeiro passo era fazer um investimento numa faculdade. Para eu ser consultora, eu obrigatoriamente, pelo que tudo que me falavam, eu tinha que ter uma graduação. E foi o primeiro passo aí que eu verifiquei, além de experiência, além de uma série de outras coisas. Mas ter a graduação era um investimento que eu precisava fazer. Então, além de ter o autoconhecimento e fazer esse planejamento com objetivos, metas e prazos, a gente também precisa investir em conhecimento. E eu falo de conhecimento, treinamentos, capacitações, né? Teve uma certa época da minha vida que eu não tinha como pagar cursos, né? Mas eu procurava ler legislação. Na época não tinha o nosso querido Google. Então eu pegava os regulamentos de CM, regulamento de PI. Como eu tinha me formado em técnica contábil, eu comecei a estudar para melhorar, porque eu tinha um planejamento de chegar a consultora. Mas para chegar em consultora eu teria que ter uma trajetória, eu não poderia sair de office boy e virar consultora. Eu tinha uma trajetória, eu tinha um caminho para fazer e foi isso que eu fiz. Eu investi muito numa graduação, fiz uma pós e depois desse esforço todo, então eu realmente virei uma consultora. Hoje eu trabalho como treinadora corporativa, ou seja, eu dou aula para empresas, cursos abertos, cursos online, cursos presenciais. Dou aulas particulares também, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, e trabalho como consultora de negócios, né? Então, dentro de um planejamento, a gente precisa entender aonde que a gente quer chegar. Parece difícil, parece complexo, mas organizem esse planejamento. Uma coisa muito simples, né? Pega uma folha de papel, eu sempre digo isso em todos os vídeos. Uma folha de papel e uma caneta resolve muita coisa. Coloca ali o que tu tem de bom, o que tu tem de ruim. A gente precisa se conhecer. E o que a gente gosta de fazer. Lembre sempre que o empreendedor também precisa planejar a sua carreira. A gente precisa planejar tudo. Não é sair fazendo
né? Eu sempre gosto de salientar, não é viver a vida como Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Coloca tudo organizado, que fica muito mais fácil para vocês depois seguirem, para daí participar de uma entrevista, para fazer o currículo de vocês. O empreendedor também faz currículo, tá? Eu até hoje mando currículo para os empresários que querem contratar os meus serviços, porque eles também precisam saber quem somos. Então tudo isso faz parte de um processo. E você, já planejou a sua carreira? Tem alguma dúvida? Pode deixar suas dúvidas nos comentários que a gente vai estar te ajudando. Um beijo e até o próximo vídeo.